o argumento do batismo de identificação, tá? Esse argumento aqui, para você entender, é o seguinte. Os da teoria da exclusão vão dizer que João, ele batizava unicamente para que o Messias fosse identificado. E após a identificação do Messias, as pessoas passassem a seguir o Messias, inclusive ele, e ele imediatamente teria que parar de batizar. É isso que defende os da teoria da exclusão, tá? Tem base bíblica para isso? Faz sentido? Vamos verificar aqui se faz sentido o argumento do batismo de identificação. A primeira porção que a gente vai ler aqui é João capítulo 1, versículo 35. My friends, todas as passagens que eu estou citando aqui, salvo indicação, salvo explicação melhor, são da Bíblia Tradução Brasileira, de 1917, tá? Eu estou usando a tradução brasileira para todas as passagens, salvo quando for indicada outra versão. No dia seguinte, João estava lá outra vez, com 2 de seus discípulos, olhando para Jesus que passava, e disse: eis ali o Cordeiro de Deus. Tá? Essa expressão, eis ali, para os defensores da teoria da exclusão, é como se fosse uma senha. Dizem, né, defendem-se esses estudiosos, de que essa seria a senha para que as pessoas soubessem, chegou o Messias, agora vai lá e siga ele. Até parece que era uma coisa decorada, né, uma coisa programada antecipadamente. Nada parecido com uma coisa que flui do interior, uma coisa que vem do Espírito Santo, né? Estranho essas colocações assim meio que arbitrárias. Eu penso que não é bem assim. Ainda que isso identificasse o Messias, o fato dele falar o Cordeiro de Deus era algo que pulsava dentro dele. E foi tocado pelo Espírito Santo para falar isso. Isso é um registro tão importante que está na Bíblia. Se podemos dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, entre outras partes bem fortes e factuais da Bíblia, uma delas é essa, tá? A impressão de João Batista. Então aqui estaria a identificação. Então, por um lado, temos a identificação. Parece que o registro bíblico faz com que haja realmente essa ideia de identificação. Então ele identificou, ó, esse é o Cordeiro, e 2 passaram a seguir o Cordeiro. Mas o que acontece? Essa é para você identificar o Messias. Em que parte fala que o batismo... Aqui nós temos a situação da identificação. Mas onde fala que o batismo era para isso? Vamos ver aqui o capítulo 1, versículo 33, porque nós lemos aqui o versículo 35. Vamos voltar 2 versículos. Eu não o conhecia. No caso, Jesus, Cristo Jesus, eu não conhecia. Eu não sabia que Jesus era o Cristo. Mas o que me enviou a batizar com água, disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Olha só. Então, para João também tinha uma identificação, que era o Espírito vir e permanecer. Esses que advogam a sua exclusão dizem, de alguma forma, eu não vi isso na Bíblia, mas eles dizem que o Espírito, quando João batizava, ele descia e subia, ele não permanecia. Acho que essa ideia de permanecer aqui, no entendimento deles, era o sinal de que o Messias foi encontrado. Tá? Então o Espírito desce e não volta, permanece. Então ele teria recebido o Espírito Santo. Tá? Essa conclusão aqui deles. Lembrando que eu não vejo registro bíblico escriturístico para isso, mas dando benefício da dúvida aqui, seria essa a forma de João identificá-lo, tá? Que era o Espírito Santo desceu. Nós vamos ficar com essa linha. O Espírito Santo desceu sobre aquele que João esperava ser o Messias. E ele viu, na forma corpórea da pomba. Realmente o registro bíblico nos obriga a aceitar que havia uma identificação. Então, os da teoria da exclusão, eles têm aqui uma boa base lógica e até mesmo escriturística. Agora nós precisamos ver se o batismo se encaixa como o método que o João usava até saber quem era ele. Porque a gente sabe que João identificou para os seus discípulos, e a gente sabe que ele foi identificado para si mesmo, quando ele percebe o sinal do Espírito Santo descendo. Mas agora, em que momento a Bíblia fala que o método para que essa identificação acontecesse fosse o batismo? Existe alguma passagem bíblica factível que diz que o método para isso acontecer era ele ficar batizando até que isso acontecesse? Tem base bíblica isso? Vamos ver. Então a gente voltou para o 33, agora nós estávamos no 35, voltamos 2 versículos para o 33, agora nós vamos voltar mais 2 versículos para o 31. Diz assim: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. Então, de fato, existe uma passagem bíblica que garante que João, ele batizava para identificar o Messias. O problema é que o defensor principal, o líder, o pregador principal desse movimento, dessa ideia, desse conceito, ele diz, e isso eu posso garantir porque eu ouvi na sua pregação, ouvi no seu vídeo, ele diz que o único motivo de João batizar, ele usa essa expressão, o único motivo de João batizar era para que Cristo fosse manifestado. Primeira pergunta:
O motivo para João batizar era para que Cristo fosse manifestado? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, o único motivo era para que Cristo fosse manifestado? Eu penso que o motivo de João batizar não era para Cristo ser manifestado, mas se tornou um meio para que isso acontecesse. O motivo para João batizar é outro. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Repare, ó, para o arrependimento. Eu batizo para o arrependimento. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar-lhes a sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Nossa, isso aqui tá claro. O batismo de João era para arrependimento, não única e exclusivamente para encontrar o Messias ou identificar o Messias. Passou a ser um método para isso, mas o motivo de João batizar era para que as pessoas se arrependessem. Ele procurava por pessoas arrependidas. A prova disso é que ele fala, produzir fruto, dignos de arrependimento. O que isso tem a ver com encontrar o Messias, identificar o Messias, produzir fruto digno de arrependimento? Isso tem a ver com o batismo de João, com água. Agora, olha só que interessante. Se o batismo de Jesus fosse unicamente para identificar o Messias, nós vamos ter um problema um pouco mais sério. É por isso que a gente tem que investigar, ponto a ponto, a Escritura. Paulo, ele fez uma viagem a Éfeso, e a gente vai encontrar o registro dessa viagem agora mesmo aqui, lá em Atos 19. Vamos ler, né, o que está em Atos 19, para a gente entender melhor essa passagem. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, estou lendo aqui a partir do versículo 1, Atos 19, 1, foi a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Agora, a resposta eu vou ler aqui na tradução, a revista Almeida atualizada. Responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Isso aqui é a tradução Almeida. Olha que interessante. Olha que interessante. O Espírito Santo inspira Lucas a registrar que havia discípulos em Éfeso. Pode haver um discípulo registrado na Bíblia que não seja salvo? Os discípulos são contados como aqueles que foram salvos, são do Senhor. Discípulos, geralmente e principalmente em Atos dos Apóstolos, eram aqueles que eram contados como do Senhor, do caminho. Então esses de Éfeso eram chamados de discípulos tendo o batismo de João, sem saber o que é Espírito Santo. E na opinião do Espírito Santo, muitas delas são discípulos, enquanto que na nossa ainda não são. O Senhor pensa diferente da gente. Mas o foco não é esse. O foco é, eles eram contados como do Senhor. E o fato de Paulo perguntar se eles receberam o batismo do Espírito Santo quando eles haviam crido, primeiro porque Paulo reconhece que eles creram. Senão eles nem poderiam ser chamados de discípulos. A definição de discípulos chegou entre as pessoas que talvez falaram deles, ou deles terem encontrado Paulo, conversado, falado as coisas acerca do Senhor, e isso ficou claro para Paulo que eles creram, porque Paulo não pergunta se eles creram. Paulo pergunta se eles receberam o Espírito Santo quando creram. Então Paulo reconhece que eles eram do Senhor, esses discípulos de Éfeso, isso para ficar bem claro. Só que Paulo descobre uma coisa muito interessante. Vamos voltar lá para o texto. Primeira coisa que Paulo descobre é que eles não ouviram falar do Espírito Santo, que existe, ou que é Espírito Santo, ou que há Espírito Santo. É assim que está no original, que há Espírito Santo. Aí Paulo faz uma outra pergunta. A segunda pergunta de Paulo é, que batismo, pois, recebestes? É como se Paulo falasse assim, mas que batismo vocês receberam, então? Porque vocês são discípulos, vocês creem, mas vocês não ouviram falar do Espírito Santo. Mas para ser discípulo, não tem como uma pessoa ser discípula se ela não ser batizada. Então vocês foram batizados. Mas que batismo é esse que vocês receberam? Que vocês não têm o Espírito Santo? Ou sequer ouviram falar do Espírito Santo? Aí eles respondem, o batismo de João. Ah, my friends. Aqui nós temos uma coisa muito, muito potente, eu diria. O batismo de João transcendeu a Palestina da sua época, o Israel da sua época. Ele é muito mais transjordâneo que a gente pensa. O batismo de João rompeu, ele se tornou um batismo extra-regional e foi parar nas regiões do Império Romano. Chegou em Éfeso. Como chegou em Éfeso? A gente não sabe. Era alguém que batizava como João batizava, algum discípulo, alguém que criou e praticou o batismo de João? Não sei também. Esses varões foram batizados quando eles foram para Israel e depois voltaram, ou eles foram batizados enquanto jovens e depois por algum motivo foram para Éfeso? Também não sei. Eu sei que o batismo de João, a única coisa que eu tenho certeza, o batismo de João transcendeu Israel. Ainda que ele tenha sido chamado para batizar os filhos de Israel, o seu batismo transcendeu. Ele se tornou extra-regional. Não estou dizendo aqui que João foi para Éfeso, que João fez alguma viagem missionária. Não, a Bíblia não fala isso. Mas o seu batismo, sim. Então, para você que acha que o batismo de João era só para identificar o Messias, era só para lavar alguns punhados de pecadores, você não tem noção do que era
esse ministério, esse trabalho desse servo do Senhor. Você não faz a menor ideia de onde chegou esse servo do Senhor. Agora, se eles foram batizados diretamente por João, muito provavelmente foi antes de João começar a pronunciar, na iminência de aparecer o Messias, aquela palavra: eu vos batizo com água para arrependimento, porém o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Provavelmente eles foram batizados antes disso, antes dessa palavra, ou até mesmo depois que essa palavra já teria sido pronunciada. Mas não foram batizados no momento da tensão, do clímax dessas pronunciações de João. Porque senão eles não poderiam falar que sequer ouviram que o Espírito Santo, o que é Espírito Santo. Eles não poderiam usar essa expressão. Mas que interessante, o batismo de João rompeu. E vou te dizer, no arranjo de Deus foi necessário romper para alcançar esses próprios varões aí. Eles foram contados como discípulos no registro bíblico. Paulo reconheceu que eles creram. Paulo reconheceu que eles foram batizados, só Paulo percebeu que eles não receberam o Espírito Santo. Essa é a única coisa que Paulo percebeu. Só que agora Paulo descobre que eles foram batizados com o batismo de João. E por que eu estou tendo que fazer todo esse processo aqui, irmãos? Para provar para vocês que esse argumento do batismo de João servir somente para identificar o Messias é um argumento falacioso, insustentável. Porque olha a opinião de Paulo. Essa não é a minha opinião, essa não é a opinião de qualquer outro, essa é a opinião de Paulo. Qual é a opinião de Paulo acerca do batismo de João? Vamos voltar lá para o texto. Agora a gente vai voltar de novo para a tradução brasileira. Paulo, porém, disse: João batizou com o batismo de arrependimento. Repito, batismo de arrependimento, não é batismo de identificação. O batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescer naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus. Ah, my friends. Para Paulo, o batismo de João era para arrependimento. Para Paulo, João não só batizava para arrependimento, mas também instava a que crescem em Jesus, aquele que viria depois dele. Para Paulo, não tem nada a ver essa questão de você usar esse batismo de João como método de identificação do Messias de Israel e simplesmente ele parar de batizar e acabou e tudo mais. Paulo reconhece o trabalho de João. Paulo reconhece o batismo de João. E Paulo reconhece que João também levava as pessoas a crerem no Senhor Jesus. Quem desconhece isso são os da teoria da exclusão, tá? Não podemos ainda finalizar a defesa apologética dessa argumentação, porque ainda tem mais uma passagem que eu acho ainda mais extraordinária. Voltemos agora para Atos 18. Olha só, vamos chegar aqui no versículo 24. Ó. Chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado. Olha só como o registro bíblico aponta, né? Apolo, muito versado nas escrituras. A versão Almeida, revista atualizada, coloca poderoso nas escrituras. Então chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor. Que Senhor? Jesus. Sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Olha o registro bíblico acerca desse homem. Com precisão as coisas concernentes a Jesus. Então ele conhecia muito bem Jesus e tinha precisão em falar desse Jesus como aquele Messias prometido nas escrituras veterotestamentárias. Esse homem era um poderoso orador. Ele era muito influente. Tanto é que ele aparece entre os influentes lá na carta aos Coríntios. Tá? E olha só, uma ponderação aqui. Ensinava com precisão concernente a Jesus, apesar de conhecer somente o batismo de João. Ah, my friends. Olha onde foi parar o batismo de João. Olha quem o batismo de João alcançou. Um dos homens mais notáveis do Novo Testamento. Aí vai dizer que o batismo de João era um método para reconhecer o Messias, depois tinha que acabar o batismo de João. O batismo de João é desconhecimento bíblico do assunto. É não entender. É desonrar aquele que merece a honra. É não ver aquilo que tá claro. Se você continuar lendo, você vai ver que a Prisca, né, Priscila, ela vai e esclarece algumas coisas com ele, provavelmente acerca do batismo. Eu não sei se ele teria sido batizado de novo, como foi os 12 varões de Éfeso. Provavelmente sim. Mas ele já era poderoso em palavras. Ele já era um grande orador. Ele tinha precisão. Ele era notável, irmãos. Só tinha o batismo de João. O batismo de João alcançou muitas pessoas, que a gente não imagina. E rompeu a Palestina da sua época. Então, o batismo, por identificação somente, não se sustenta ao crivo da Escritura. E deve, my friends, ser posto de lado.